Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui de novo com todos vocês ouvintes, os ouvintes de Uberaba, região, que através do FM nos acompanham, interior de São Paulo, através da rádio 102.1 Gospel Uberaba. Obrigado também às pessoas que estão pelo aplicativo ou com a gente pela live. Hoje um dia muito especial, temos um convidado conosco muito especial, o Dr. Emerson Milhurim, médico formado pela FTM, atual UFTM, em 1995, neurologista, neurofisiologista pela USP Ribeirão Preto. É um grande prazer estar com o senhor, doutor. Prazer é todo meu, doutor Elias, doutora Ina, muito obrigado pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Eu, doutor Elias, e a doutora Ina, Márcia, e queremos receber de vocês perguntas. Interajam com a gente através da live ou através do telefone. E hoje vamos falar sobre depressão. O que é depressão, doutor? Boa tarde aos amigos, aos ouvintes, aos telespectadores. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo prestígio. Os amigos, doutor Elias, doutora Ina. Então, depressão. Depressão é uma definição. Por depressão, nós entendemos um estado contínuo por vários dias ou semanas de profundo desânimo. Muitas vezes o pessoal não familiarizado entende que depressão seria um sinônimo de tristeza. Naturalmente que depressão inclui o quadro depressivo, o quadro de depressão, ele inclui tristeza. Mas o principal sintoma, aquilo que caracteriza a depressão, é o desânimo, é a falta de energia vital, a falta de energia para se viver. Naturalmente, além dessa falta de energia, ocorre cansaço fácil, o humor negativo, uma imensa dificuldade de se estabelecer projetos a curto, médio, principalmente longo prazo, um desinteresse, mesmo por atividades prazerosas, alterações de sono, de apetite, uma série de manifestações físicas também podem acontecer, E naturalmente a tristeza, o choro, a desesperança também vão passando a fazer parte desse contexto. Então, pessoal, nesse momento o Dr. Emerson passou o conceito de depressão. Depressão é um estado físico que às vezes nós nos encontramos e às vezes a gente não consegue mudar, Nós vamos precisar de ajuda, Por isso existe, os médicos aí para nos ajudar, nos acompanhar. E para a gente acabar com aquela crendice, doutor Emerson, que procurar um neurologista é coisa de doido, As pessoas, quando a gente fala para as pessoas procurar o médico, o neurologista, as pessoas têm esse medo, esse pavor ainda, talvez seja de crendices passadas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento da ciência. Então eu gostaria de saber do senhor, como que é gerada essa depressão? Perfeito, doutora Ina, perfeito. Você toca numa questão que é cultural, Não é só aqui no nosso interior, isso é quase que geral. Eu costumo dizer que se você trata hipertensão arterial, entre aspas, pressão alta, todo mundo fala, olha, preocupe-se com isso, vai dar uma olhada, não deixe de tomar o remédio. Se você trata uma úlcera, mesma coisa. Se você desenvolve diabetes, nossa, tem que cuidar, diabetes é perigoso, uma doença silenciosa, traz consequências. Se uma pessoa desenvolve um tipo de câncer, puxa, é aquele pânico, vamos tratar rapidamente, como vai ser o tratamento, vai ser cirúrgico, químio, radioterapia, o que pode, o que não pode, há um apoio. Mas se você diz que tem transtorno de ansiedade, ou, mais propriamente, o nosso tema de hoje, depressão, a pessoa já fica na reserva, fala assim, poxa, mas, entre aspas, depressão por quê? Por que entrou em depressão? Isso quando não há uma crítica, tipo, mas fulano frescura, tem tudo,
fulana é bonita, o fulano tem tudo, tem emprego, tem família, tem um bom casamento. Como assim entrar em depressão? Só que as coisas não podem ser encaradas dessa forma. A depressão, basicamente, ela decorre de um conjunto, de uma junção entre questões químicas cerebrais, questões hormonais no nosso cérebro, em conjunto com toda uma bagagem psicológica que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida e também está enfrentando nessa fase de vida que pode ser um fator desencadeante. Mas a depressão, ela não precisa de motivo para começar a acontecer. O nosso organismo, ele é todo regulado por hormônios. Nós temos hormônios, na glândula tireoide, nós temos hormônios do pâncreas, a insulina é o principal, nas glândulas suprarrenais. Homens produzem a testosterona nos testículos, as mulheres produzem o estrogênio. Então, apenas para citar alguns exemplos de como o organismo é todo regulado por hormônios. E as nossas emoções são reguladas por hormônios também. Nas áreas frontais do nosso cérebro, nas regiões frontais do córtex cerebral humano, nós vamos ter vontade, nós vamos ter autocontrole, aprendizado, estratégia, autocensura, comportamento, adequação. Então, são áreas que nós comandamos voluntariamente. Mas no subconsciente, em áreas mais profundas do cérebro, nós precisamos de uma liberação adequada de um hormônio chamado serotonina. A serotonina é um hormônio cerebral produzido em áreas profundas do cérebro, chamadas de sistema límbico, e liberadas lá nas áreas frontais, que são as áreas conscientes. Essa serotonina é responsável pela sensação de alegria, de prazer, de bom humor, de tranquilidade. Outro hormônio que merece a menção é a noradrenalina. Da mesma forma, ela é produzida em áreas profundas do cérebro, liberada na região frontal, onde está o pensamento voluntário, a consciência. E essa noradrenalina é o hormônio responsável pelo ânimo, pela disposição, pela vontade, participa da regulação de sono. Então, basicamente, existe toda uma base química, muitas vezes com predisposição genética para que haja a depressão. E, naturalmente, a química, grosso modo, explicaria metade da questão. A outra metade, naturalmente, é toda a bagagem psicológica que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida, somada com aquilo que ela vive nessa fase atual. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que estão com a gente aqui na live. Vocês podem fazer pergunta. Agradecer o pessoal que está acompanhando a gente pelo rádio. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nós estamos aqui, nos deliciando com esses conhecimentos, levando para dentro de nós todas essas informações, querendo chegar até vocês com informação para poder tirar essas... como é que fala que é a palavra, Elias? Dúvidas. Não é dúvida, é desmistificar. É para que vocês percam o medo quando se fala em depressão, saber que existe o profissional qualificado para poder receber vocês, porque é um momento muito importante, é um momento difícil, não é, doutor Emerson, para a pessoa que se encontra nesse estado? Com certeza. Nós vivemos, Ina, um momento de incerteza, né? Nós vivemos um momento de incerteza e em qualquer época de incerteza, em qualquer época onde nós sentimos que não há um devido controle, né, não há como nós controlarmos as variáveis, né? Claro que o controle absoluto é uma ilusão, mas quando nós temos uma total insegurança do que está por vir, esse pode ser um fator desencadeador de ansiedade e também depressão, né? Ina, você acabava de comentar sobre os profissionais, né? Então, hoje em dia, um dos mitos que havia é de que os medicamentos antidepressivos, eles deixariam a pessoa sempre dopada, a pessoa sempre dormindo, a pessoa sempre caindo, entre aspas, babando, né? A gente ouve isso até hoje. Hoje, nós, neurologistas, os neurologistas e psiquiatras, nós temos ferramentas químicas, nós temos medicamentos que são leves, que são sutis, né? A engenharia química, a engenharia farmacêutica conseguiu produzir, nas últimas décadas, substâncias de uso leve e tranquilo que ajudam sobremaneira, né? Então, não há mais
não há mais essa necessidade de ter esse temor, né? De ter esse temor. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, e nós vamos, acredito eu, vir a comentar nos próximos minutos, é que não se pode criar uma fantasia onde, não, eu sou forte, eu sou mentalmente forte, então eu vou superar a minha depressão. Isso é muito difícil. E às vezes, quando a depressão recai, ela tende a recair mais forte, ou mais profunda, como queira. Outro mito que acontece é que o tratamento seria só medicamentoso e de curto prazo, o que também não é verdade. O tratamento inclui medicamento, inclui psicoterapia, inclui paz, tranquilidade, atividade física, enfim, qualidade de vida, né? Mas creio que nós voltaremos a falar sobre isso. Sim, sim. Pessoal, muito obrigada a todos que estão aqui participando com a gente. E logo após o intervalo, eu gostaria, doutor Emerson, que o senhor falasse quais os principais sintomas, né, que a gente abordasse isso. Nós estaremos aguardando vocês aqui. Podem fazer perguntas aqui para o doutor Emerson. Nós estamos à disposição de receber pergunta de vocês. Logo após o intervalo, então, estaremos aqui novamente com Vitrine Social e Saúde, falando sobre depressão. Muito obrigada, e nós estamos de volta aqui com o programa Vitrine Social e Saúde, com o nosso convidado, o Dr. Emerson Milhurim. Estamos falando hoje sobre depressão. E o Dr. Elias trouxe aqui um contexto sobre depressão que ele vai falar para vocês. E logo em seguida nós vamos falar sobre os sintomas da depressão. Bom, gente, em 2018, a depressão foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século XXI. Uma doença silenciosa e ainda incompreendida, inclusive por quem sofre do problema. Doutor, agora em pandemia isso piorou muito, né? Se já era alguma coisa incrivelmente que gerava um mal tremendo, agora ela ainda aumentou mais, com as pessoas presas, com medo. E quais são esses sintomas que a gente pode ver assim, Emerson, mais evidente, né? Perfeito. Então, realmente, com o isolamento social, com as pessoas distanciadas dos seus familiares, muitas vezes, sem ter o que fazer, ou fazendo de forma improvisada em casa, ou mesmo que trabalhando de forma produtiva em casa, mas o isolamento social, a insegurança, o medo, por que não? O medo é inerente ao ser humano, não só ao ser humano, até mesmo aos animais, né? Então, tudo isso tende a aumentar, e esse conjunto de coisas, né, corresponde a fatores que pioram o quadro depressivo, né? Em relação aos sintomas da depressão, na depressão predominam aqueles chamados sintomas negativos. O que seriam sintomas negativos? Sintomas de falta. Então, há uma profunda falta de ânimo, falta de energia, falta de disposição. Falta de apetite, vai tudo nisso. Falta de apetite, falta de alegria, o que vai corresponder à tristeza. Sim. E é importante dizer, porque algumas pessoas questionam, mas o fulano está em depressão, mas ele continua produzindo. Enquanto eu vi um parente meu em depressão que não saía da cama. Existem níveis de gravidade na depressão. Você tem depressão em 4 níveis. Depressão leve, depressão moderada, depressão grave e depressão grave com sintomas de psicose, que incluem delírios, alucinações e fuga da realidade. Então, a gravidade e a intensidade desses sintomas de desânimo, cansaço, desesperança, tristeza, angústia, choro, falta de apetite, insônia, dificuldades de memória e raciocínio, essas questões todas, dependendo do nível e da intensidade, serão classificadas em um dos 4 níveis. Então você tem quadros depressivos leves e quadros depressivos numa escala de 4 níveis, até mesmo a depressão profunda. Olha, pessoal, então vamos ficar atentos, né? Porque além de olharmos a nós mesmos, vamos olhar quem está do nosso lado, né? Para tentar identificar alguma coisa, porque às vezes isso vai passando imperceptível, né, doutor Emerson?
na família. É isso, nós temos crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Não existe idade para depressão. Doutor Emerson, nós estamos aqui com algumas perguntas. O pessoal participando aqui com a gente, eu achando muito interessante. O Gabriel nos fez uma pergunta assim, ó. Como as pessoas que sofrem com ansiedade e com depressão devem levar a vida nessa época de pandemia, onde tem que ficar dentro de casa e muitas vezes sem nada para fazer? Essa é uma excelente pergunta, cuja resposta não é tão simples, né, Gabriel? Na verdade, o que acontece? Rapidamente, ansiedade e depressão são coisas diferentes. Na ansiedade, predominam sintomas que não são sintomas negativos. Então, a ansiedade tem em seu contexto sofrimento por antecipação, irritabilidade, necessidade de controle, angústia pela falta de garantias, preocupação excessiva, insônia, um conteúdo de pensamento muito acelerado, né, insegurança. Enquanto a depressão, predominam os sintomas negativos que a gente comentou há pouco, né? Do desânimo, da tristeza, do cansaço, de um raciocínio muito lento, uma capacidade de pensamento muito reduzida. Durante a pandemia, realmente complica muito. Essa é uma excelente pergunta. Mas nós temos que tentar nos manter produtivos. Nós temos que ouvir uma boa música, nós temos que ler uma boa publicação ou um bom livro, assistir programas que sejam edificantes, tentar manter o contato, ainda que através da vida digital, mas com as pessoas que nós gostamos, tentar manter diálogo, não nos deixarmos bombardear por essa negatividade, né, que muitas das vezes existem informações científicas confiáveis, outras nem tanto, algumas com viés político, que não é o nosso escopo aqui, mas então... E esse bombardeio de informações, muitas vezes conflitantes, ele é altamente negativo para quem tem ansiedade. Importante lembrar que ansiedade não é excludente em relação à depressão. Eu ia te perguntar isso mesmo, se tem condição da pessoa estar com os dois sintomas, com os dois problemas, né? Exato. É importante frisar que ansiedade é um traço de personalidade. Sim. Um pouco de ansiedade é até bom. Nos torna mais produtivos, mais dinâmicos, mais exigentes, mais proativos. Agora, o transtorno de ansiedade é um nível de ansiedade muito elevado que gera sofrimento, inclusive até com sintomas físicos. Tremor, labirintite, os batimentos cardíacos acelerados, que é chamado de taquicardia, gastrite, alergias na pele, queda de cabelo, câimbras, dores musculares, enxaquecas, etc. Mas existem os transtornos de ansiedade que incluem sintomas depressivos e existe a depressão com fenômenos ansiosos. É o que nós chamamos de comorbidade. Duas condições que são independentes, mas que podem acontecer ao mesmo tempo na mesma pessoa, o que torna a situação ainda mais difícil. Por isso a necessidade, né, de ter um conjunto de profissionais trabalhando para ajudar essa pessoa, né, que às vezes um só não vai conseguir. Tem mais, doutor Emerson, muita pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante. A Luciene pergunta o seguinte: a ansiedade, se não tratada, pode levar à depressão? O senhor já até, entre aspas, já respondeu, né? E a pessoa que tem ansiedade, ela pode se automedicar com comprimidos fitoterápicos? Então, a ansiedade, ela pode ocorrer de forma independente da depressão ou de forma concomitante, né, ao mesmo tempo que a depressão, chamamos então de comorbidade. Lembrando que depende do nível. Você tem ansiedade. Algumas pessoas são mansas, tranquilas, relaxadas, despreocupadas, encaram os problemas da vida com imensa tranquilidade, enquanto outros sofrem por antecipação. Mas se não há um nítido sofrimento, essa ansiedade muitas vezes não precisa sequer de tratamento. A pessoa consegue lidar com isso. Num nível de sofrimento um pouco maior, a pessoa pode fazer um trabalho em psicoterapia. Uma psicoterapia clínica bem feita pode ajudar demais a pessoa a lidar melhor com essa ansiedade em níveis mais altos. Em níveis ainda mais altos, uma medicação fitoterápica, existem diversas ervas, chás, que podem ajudar. Então, sim, é válido. Agora,
em um nível de sofrimento classificado como transtorno de ansiedade generalizada, onde já se incluem sintomas depressivos, aí a medicação tradicional, aloterápica, associada a uma mudança, né, na rotina, em busca de uma rotina melhor, e a associação com a psicoterapia, aí já passa a ser fundamental. Mas isso sempre indicado por um profissional competente, né? Nunca pela Receita do vizinho, né? receita do vizinho, da avó, do amigo, que aí fica perigoso. Doutor Elias, em relação à depressão, ansiedade, em relação às doenças psiquiátricas, neurológicas, né, que hoje em dia, né, existe essa interface, né, neuropsiquiatria. Então, na verdade, o que acontece? Não há um marcador através da forma de exame, na forma de exame. Se uma pessoa infarta, você tem exames que comprovam. Um AVC, o popular derrame cerebral, você tem exames que comprovam. O diabetes é comprovado por uma sequência de exames de sangue. Uma fratura, uma gravidez, qualquer condição médica, doença, patologia ou não, quase todas podem ser comprovadas através de exame. A depressão e a ansiedade não. O mecanismo diagnóstico é totalmente derivado da entrevista clínica, das características que a pessoa te fala, e o neurologista, o psiquiatra ou o psicólogo, eles precisam estar treinados para interpretar esses quesitos, interpretar esses critérios, levando em conta a idade, o nível cultural, o nível educacional da pessoa, e tentar compreender o grau de sofrimento que aquilo traz e os sintomas físicos que se associam também àqueles sintomas emocionais. Então, mas não há um marcador absoluto, né? Então, basicamente, entra na subjetividade, mas nem por isso o diagnóstico é inválido, né? Porque é muito tranquilo para um bom profissional caracterizar um quadro depressivo, porque o sofrimento é muito grande, né? Um sofrimento muitas vezes intenso, que, via de regra, uma depressão não tratada, crônica, em nível profundo, a pessoa tende a desistir de tudo. Então existe a ideação suicida, os pensamentos suicidas começam a povoar essa mente, e alguns terminam por tentar realizá-lo e até, infelizmente, obter êxito nisso. A depressão, então, pode gerar dores físicas também, né? Sofrimentos físicos que podem levar a pessoa a essa condição, né? Sim, a depressão é muito comum em consultório, as pessoas chegarem queixando que passaram por diversos profissionais. Eu já fui o cardiologista e nada foi encontrado. Eu já fui ao pneumologista, nada foi encontrado, mas eu tenho uma dor no peito que não me deixa respirar. Então, ela já fez cateterismo, ela já fez ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x de tórax, espirometria, tomografia de tórax, gasometria arterial. Nada é encontrado. Então, é um sintoma de somatização, ou seja, somatizar seria tornar físico, tornar corporal um incômodo que seria psíquico, né? Lembrando que físico e psíquico, nós não podemos mais fazer essa distinção. São um conjunto, é o ser humano, né? É um conjunto de coisas. Muita gente ainda pergunta atualmente, mas isso é psicológico ou isso é físico? Eu falei, mas tudo está no mesmo contexto. Se aqui, né, se eu aprendo com vocês aqui hoje e vocês aprendem alguma coisinha comigo aqui hoje, é porque sinapses, ou seja, conexões entre grupos de neurônios foram feitas a partir dessa nossa conversa. Verdade. Então, até mesmo o aprendizado é algo físico, né? Não é uma coisa que fica solta, etérea dentro do cérebro, né? Existem conexões, existem proteínas, existem canais, né, de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, moléculas de hormônios cerebrais que fazem com que a informação passe, né? Então, se hoje aqui nós aprendemos uns com os outros, isso é físico no nosso cérebro. Porque isso tem que se tornar real, né, Emerson? Exatamente. Porque não adianta nós falarmos e, no entanto, tem conhecimento que é relatado para a gente e que a gente não guarda esse conhecimento porque realmente essa sinapse não foi feita. Não se tornou Exatamente. real para o ser humano, né? Um meio, assim, de ser palpável, né? Exato. Exatamente isso. Quando o aprendizado é definitivo, é porque ocorreu a formação daquela sinapse, essa formação é gradual, e se ela é constantemente utilizada, ela estará sempre funcional.
E se você deixa de utilizá-la, ela fica ali em estado latente, mas depois de um tempo você volta a utilizá-la, a tendência é que isso já aconteça com mais facilidade, mais naturalidade, né? Porque o circuito está lá, ele apenas volta a ser utilizado, né? Em tese seria mais fácil. Então, muita gente fala, mas eu tenho sintomas físicos, depressão provoca? Puxa, inúmeros. Eu citei aqui o exemplo da dor no peito, da falta de ar, da sensação de sufocamento. Mas repetindo, além de toda aquela questão da falta de energia, do desânimo, da tristeza, da prostração, eu posso ter gastrite, inflamações intestinais, alergias, queda de cabelo, dores musculares. Se eu tiver um contexto, se me permite até acrescentar, Pode falar. um problema que é cada vez mais observado mundo afora, que é a questão da fibromialgia. Uhum. O que é fibromialgia? Também é um contexto. Fibromialgia é uma definição. Fibromialgia é o nome que se dá, é a definição que se dá quando eu tenho 3 sintomas acometendo a pessoa ao mesmo tempo. Quais seriam esses 3 sintomas? Primeiro, dores em músculos e tendões pelo corpo todo. Não. Constantes. Não são dores violentas, mas são dores cansadas, entre aspas, aquelas dores ardidas, aquela musculatura Aquela cansada. fadiga, né? Parece que você correu meia maratona e depois ficou 2 dias sem dormir. Aquela fraqueza, aquele desânimo. Então, primeiro, as dores. E o médico, o clínico, consegue, com a pressão do dedo, localizar pontos dolorosos no corpo da pessoa. São os chamados pontos de gatilho. Certo. Segundo, um sono não restaurativo. A pessoa pode dormir 12 horas e acorda cansada. Terceiro, Já passei por isso. o contexto emocional desfavorável, de intensa ansiedade e principalmente de depressão. Então muita gente fala, eu vou tratar a fibromialgia com anti-inflamatório, relaxante muscular, vai me ajudar? Um pouco. Eu vou tratar a fibromialgia com substâncias que diminuem a transmissão do impulso doloroso, por exemplo, uma pregabalina, vai ajudar bastante. Mas a fibromialgia só pode ser tratada com eficácia se melhorar o emocional. Se não melhora o emocional, a fibromialgia não melhora. Muita gente não interpreta a fibromialgia como uma doença, e sim como um sintoma físico de depressão, dentre vários outros. Muito bom, pessoal, e obrigada a todos que estão participando aqui com a gente. Obrigada a quem está nos ouvindo aí pelo aplicativo da rádio. E ó, tá vendo como é maravilhoso a gente poder trazer esse entendimento. O Dr. Emerson vem nos ensinando tantas coisas. E daqui a pouquinho, após os comerciais, ele vai falar para nós, gente, para a gente fechar esse assunto com chave de ouro, como tratar a depressão. Nesse momento difícil, a gente sabe que está difícil para todo mundo. A gente discorreu o assunto, falando sintomas. Eu acredito que aí na sua casa, um amigo seu, um parente, alguém que você já percebeu que esteja com esses sintomas. Então, a gente já sabe mais ou menos o caminho, porque eu acho que nós precisamos realmente ser orientados para seguir um caminho, né, doutor Emerson? Então, logo após os comerciais, nós vamos falar sobre isso. Como tratar a depressão. Vitrine Social e Saúde volta com vocês já já. Estamos de volta com Vitrine Social e Saúde. E eu queria, doutor Emerson, te perguntar uma coisa antes de respondermos como tratar. A pessoa que está com depressão, que está tendo sintomas, ela vai ter os sintomas 24 horas por dia ou vai ter aquele intervalo ou de manhã que ela está depressiva, à tarde ela já não está mais depressiva, à noite ela volta a se deprimir? É um quadro que vai acontecer o tempo todo ou ele vai ter intervalos? Excelente colocação. Doutor Elias, é o seguinte, vamos tentar. A depressão clássica, ela é também chamada de depressão unipolar, ou seja, unidirecional. Então, a tendência é que o humor, o ânimo, a disposição sejam sempre baixos e em 4 níveis, como a gente comentou há pouco, leve, moderado, grave ou grave com psicose, mas normalmente não há muita variação. Né? Mas a pessoa está produzindo, ela consegue fazer as coisas, mas ela pode estar numa depressão leve. Olha, a pessoa está produzindo, está se relacionando, mas está cansada, desanimada, chorosa, um semblante negativo, sem objetivo, talvez seja uma depressão moderada.
Olha, a pessoa não consegue levantar da cama, ela mal consegue levantar para escovar os dentes, tomar um banho, se alimentar. É uma depressão grave. E normalmente a depressão clássica não traz muita variação ao longo do dia, não. Agora, a gente precisa ficar atento com o chamado transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, que décadas atrás era chamado de psicose maníaco-depressiva, é um nome que pesava, então hoje ele é chamado de transtorno afetivo bipolar. Então, tem pessoas que são cicladores rápidos, podem estar muito deprimidos em determinadas horas ou dias e alternando com ânimo, com disposição, com alegria, com discurso acelerado, um conteúdo de pensamento acelerado e ficar naquela montanha russa de sintomas. Então, em determinados momentos, a pessoa pode sim estar verdadeiramente depressiva e em outros ela está normal, em outros ela está até eufórica. E isso vai ciclando e vai variando. Existem pessoas que têm grande parte do seu tempo normal, meses, anos, tem longos episódios depressivos e alguns curtos episódios de euforia, de agitação, que são chamados de hipomania, e quando muito violentos, mania, daí o termo maníaco, né? Mas, então, há que se ficar atento, porque nos Estados Unidos e na Europa, recentemente, já há alguns anos, em São Paulo, eu estava ouvindo uma aula de um professor do King's College de Londres, um psiquiatra, ele estava comentando que na Inglaterra e nos Estados Unidos decorre-se uma média de 3 a 4 anos para que a pessoa, inicialmente classificada e tratada como portadora de depressão, na verdade, perceba-se que ela é bipolar. Por quê? Se o paciente chega para você muito deprimido, você trata e ele melhora. Se ele tem um novo episódio depressivo, você trata, ele melhora. Mas se ele começa a ficar agitado, empolgado, etc., às vezes isso não é percebido, a pessoa gosta. Ela se sente bem demais e às vezes não percebe que ela está exagerando. Não relata, né? Não relata. Para ela tá tudo agradável, bem. né? Nunca estive tão bem. Só que às vezes passou do ponto, tá over, né? Mas às vezes isso não é percebido, demora para perceber. Né? Então essa variação, quando muito nítida, seja ela de forma ciclotímica, né? A ciclotimia, que é a ciclagem rápida, ou às vezes com anos de diferença entre uma ciclagem e outra, é difícil, mas precisamos aventar a ideia de bipolaridade. A depressão em si não varia tanto, é mais aquela coisa monocórdia no sentido negativo e constante. Hemerson, eu estou vendo esse momento nosso, que nós estamos passando, é um momento ímpar na vida de todos nós seres humanos. Porque eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de poder olhar para o outro de verdade e receber, sim, com grande satisfação, pessoas com vontade de ajudar. Ajudar as pessoas a entender o que acontece com elas mesmas, que é uma das funções que nós estamos aqui tentando levar para as pessoas conhecimento e aprendizado, né? Eu acho que vai ser esse momento fantástico nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ouvindo, participando com a gente. E a gente quer saber de você, como tratar a depressão? Vamos lá, vamos tentar. A depressão, em primeiro lugar, ela existe por um desarranjo, por um desequilíbrio químico cerebral. Normalmente, hormônios cerebrais como serotonina, responsável pela alegria, pela tranquilidade, pelo humor. Um outro hormônio cerebral, já citado agora há pouco, a noradrenalina, responsável pelo ânimo, pela disposição. Esses hormônios estão sendo liberados aquém do que o cérebro precisa. Então, nós vamos precisar de substâncias, nós vamos precisar de medicamentos que a pessoa consiga usar de forma confortável. Esses remédios existem, é muito tranquilo hoje em dia de se encontrar uma molécula. Cada pessoa tem a sua medicação adequada, né? É variável, né? Mas é possível encontrar aquele medicamento que, indo ao cérebro da pessoa, fará com que aumente a liberação desses hormônios que são fundamentais. As pessoas não podem criar uma ideia de que, se o médico achar o remédio correto, eu estarei livre da depressão em curto período de tempo. Isso é uma meia-verdade. O remédio ou os remédios, ou seja, a associação correta de medicamentos,
vai responder por 50% a 60% do processo de melhora. Esse dado é muito importante. Sim. Mas aí o nosso ouvinte já deve estar pensando, fala, tá, muito legal, mas e os outros 40%, 50% de onde virão? Mudanças para uma rotina mais saudável, tentar se abster, tentar se distanciar de problemas, principalmente aqueles problemas que não são realmente da pessoa e sim de terceiros. A gente observa que pessoas que tendem a se envolver e a se preocupar com problemas alheios em grande quantidade deprimem mais facilmente e mantêm uma dificuldade de sair da depressão. Atividade física, lazer, e é crucial que a pessoa entre em acordo, entre aspas, entre em entendimento com a sua bagagem psicológica, com o seu passado, com a convivência com as pessoas. Então, a psicoterapia clínica é crucial no tratamento completo da depressão. Então, em suma, remédios corretos, psicoterapia e gradual mudança na qualidade e na forma de se viver em direção a uma vida mais tranquila, mais leve e menos carregada. Essa tríade, esse conjunto de 3 coisas, basicamente resume o tratamento. Olha só, pessoal, nós temos mais uma pergunta, doutor Emerson, que eu acho que casa perfeitamente nesse plano de tratamento, né, da depressão. A Luciene pergunta assim: o meu esposo, doutor Emerson, tem dificuldade de engolir alguns alimentos por motivos de ansiedade. O que ele fazer para melhorar? Tem que ser medicamento, a maneira de tratar, ou atividade física? Na verdade, Luciene, uma coisa não exclui a outra. A atividade física é fundamental, mas ela é um complemento necessário. Igual você falou da tríade, né? Exatamente. Aí agora. Necessário, mas é um complemento. A depender do nível de ansiedade, ele vai ter que trabalhar com psicoterapia. Num nível de ansiedade mais intenso, ele vai ter que trabalhar com medicamentos mais psicoterapia, e sempre a ansiedade é tratada também com lazer e com atividade física, conforme ela citou. Observe como é interessante essa colocação, né, que vem embutida na pergunta da Luciene. Alguns alimentos ele consegue deglutir, outros não. Qual então, motivo será, né? Nós, profissionais de saúde, né, doutor Elias, Ina e eu aqui. Então, o que acontece? Se alguns alimentos são deglutidos normalmente, isto significa que o comando cerebral e as estruturas da orofaringe e da laringe responsáveis, e do esôfago, claro, Sim. responsáveis pela deglutição, elas estão em perfeito funcionamento. Se houvesse lesão, Não engoliria nenhum. ele teria dificuldade de engolir qualquer medicamento. Isso. Se há dificuldade de engolir alguns e outros não, com certeza a ansiedade tem papel importante. Provavelmente o ideal seria medicamentos para controle da ansiedade, tentar entender e trabalhar isso em psicoterapia e complementar com lazer e, com certeza, o exercício físico. Olha só o pessoal te parabenizando, viu, Emerson? E agradecendo a você, falando assim que é muito bom e que poucas pessoas falam sobre esse tema com tanta clareza como você. Só posso agradecer aos O ouvintes. pessoal está muito satisfeito. Eu só posso agradecer, uma imensa gentileza da parte de vocês. Meu muito obrigado. Emerson, ô Luciene, vamos falar diretamente com você, né? Eu espero que a gente tenha orientado ela de uma forma adequada, né? E o doutor Emerson, gente, vocês também podem acompanhar ele nas redes sociais, não é mesmo, doutor Emerson? Pode passar para o pessoal aí suas redes sociais, o seu endereço, aonde você está atendendo, se você já voltou a atender, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, com tanto medo, né, de procurar atendimento por causa dessa doença tão nova, a gente não tem tanto conhecimento, as pessoas estão deixando todos os problemas se agravarem, não é isso? Ina, é exatamente isso. Muito obrigado pela gentileza, né, de deixar esse espaço. Sim, nós estamos atendendo. Na verdade, nós não paramos. A neurologia é quase impossível você parar por completo. Nós tratamos de pessoas com AVC, com pessoas com dores de cabeça, muitas vezes cruéis, excruciantes, Parkinson, Alzheimer,
depressão, dores diversas, distúrbios de movimento, delírios, idosos muitas vezes. Então, fica muito complicado você simplesmente encerrar o consultório. Então, durante toda a pandemia, nós atendemos bem pouco, com horários bem espaçados no consultório, e agora, mais ou menos de um mês para cá, a gente aumentou um pouquinho, mas ainda estamos atendendo com espaçamento entre uma consulta e outra para evitar aglomerações. Mas sim, estamos em condições de atender as pessoas que precisarem da gente. Você falou das redes sociais, né? Isso. Então... Que eu acho suas postagens muito bem postadas, né, Emerson? Para nós, traz obrigado. Informação sempre. Bondade de vocês. A de vocês também é fantástica, eu acompanho. E de vocês dois, doutores. Lá é tudo emendado, o Instagram é Dr. Emerson Milhorim, tudo emendado, esse é o Instagram, né? O mesmo endereço do Facebook. Então, podem nos acompanhar por lá também. Acompanha ele lá, gente, curte as postagens e vão, assim, ele coloca informações, que eu sempre leio as informações e eu acho que isso vai trazendo uma clareza para nós muito grande. Emerson, nosso programa tem duração de 1 hora e com um papo tão agradável, com um tema tão solicitado pelas pessoas, o tempo passa muito rápido, né? Então, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, que foi, assim, de suma importância para nós, trazendo conhecimento para nós e para os nossos ouvintes, para o pessoal da live. Você gostaria de falar alguma coisa, meu anjo? Agradecer a sua presença, doutor. Foi muito importante. Eu acho interessante que o senhor posta lá pequenos vídeos extremamente esclarecedores sobre algumas doenças, algumas moléstias que as pessoas podem descobrir em casa mais rápido, reconhecer, para levar para pegar um tratamento mais na fase inicial, para ser mais simples de tratar. Eu acho isso fantástico, indico demais que as pessoas te sigam, te acompanhem, para poder aprender um pouquinho. Conhecimento é muito bom, conhecimento precisa ser divulgado, difundido, e eu agradeço a disponibilidade do senhor de estar aqui, de nos prestigiar com a sua presença. Eu que agradeço, e aqui eu estou entre amigos, doutor Elias, doutora Ina, amigos de quase 2 décadas, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar, né? E passar isso para as pessoas. Meu muito obrigado, foi um imenso prazer. A gente fica muito feliz com tudo isso. E no programa do próximo sábado, pessoal, nós vamos estar aqui com a doutora Fernanda Milhorim, esposa do nosso digníssimo amigo aqui. Ela é especialista em terapia de casal e família, tá? E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a adolescência nos dias atuais. Contamos com vocês todos aqui. Um forte abraço e até lá, com Vitrine Social e Saúde.